Aê! Deixa eu fechar aqui meus documentos. Um minutinho, pessoal, por favor. Filha, voltou ao normal sua tela? Não, acabei de te mandar uma foto, deve ser alguma coisa no meu computador. Porque fica tudo meio que verde. Eu tô vendo a mãe, agora eu tô te vendo. Algumas câmeras abrem e fecha. Abre e fica verde, sei lá. Que estranho. Tá fazendo Deve ser alguma configuração coisa. de. Uma atualizaçãozinha de placa de vídeo, talvez, filho. Depois. Um novo. Mas é bom também, né? Muito que bem. Pessoal, uma boa aula a todos, tá bom? Eu vou fazendo umas pausas necessárias. Também, quem tiver dúvidas, só levantar a mãozinha aí que a gente para o vídeo e sana elas, tá bem? Meus filhos, senta aqui perto do vovô que eu vou contar uma coisa bonitinha pra vocês. Desde o começo do mundo, o homem se ajunta em volta do fogo. Era ali que ele se aquentava, era ali que ele se encontrava, era ali que ele aprendia a pensar, a rezar e a se ligar com o sagrado. O fogo, meus filhos, foi um dos primeiros presentes que Papai do Céu deu para a humanidade. E desde então, ele virou motivo de respeito e de devoção. Pode ver, tá lá na Bíblia, quando Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente, tava no fogo. E lá para os lados do Oriente, tinha também um povo que cultuava a chama divina de Agni, sempre venerando a luz que aquece e guia. É por isso que, até hoje, aqui na nossa Umbanda, o fogo tem tanto valor. Quando nós acende uma vela, não é só a parafina, nem o pavio que importa, não. É a chama, fio. A chama é fé, é vida, é oração que sobe e não se apaga. O fogo é símbolo do sagrado, da religiosidade e da espiritualidade. É a lembrança de que, assim como a chama ilumina na escuridão, a fé de cada um pode clarear o caminho da alma. Então, quando você acender uma vela, lembre, não é só fogo queimando, é o coração da Umbanda pulsando e se ligando com Deus. A vela é jeitinho simples que nós... Pessoal, então, a primeira parte aqui do fogo, né? É muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque o fogo também representa pra gente a purificação, né? Esse é o elemento dessa sintonia, né? De eliminar e de eliminar tudo que a gente não precisa, né, na nossa vida, energeticamente falando, tá bom? Então, o fogo, historicamente falando, né, ele foi uma das primeiras situações que o homem primitivo se conectou, né, para começar a ter uma mente pensante, né? Então, essa é a nossa sintonia com o fogo, tá? Então, o fogo é um dos elementos que nós utilizamos dentro da Umbanda, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho na vela, para entender esse significado, tá? Então, alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Tá tranquilo? Beleza. Tem de trazer o fogo para o ritual. É o recurso mais fácil, mais humilde e mais poderoso que o homem encontrou para se ligar com o divino. A Umbanda, ela nasceu em 1908, mas até muito tempo depois só existia a vela branca. Essas velas coloridas que vocês
conhece hoje só vieram lá para os anos de 1960. Antes disso, meus fios, tudo era na pureza da vela branca. Porque o que valia era a chama, era o fogo que se acendia com fé. É por isso que até hoje uma vela branca pode ser oferecida para qualquer orixá, para qualquer guia. Ela é como a roupa branca que nós veste. Serve em todo terreiro, em toda gira, em todo trabalho. Agora, se o fio acende uma vela colorida, aí ele está acrescentando um detalhe a mais. Além do fogo, a cor que traz sua simbologia. Uma vela verde, por exemplo, leva a força da cor verde junto com a chama. Mas lembre-se, a essência mesmo não está na cor, está no fogo, que é o sagrado em ação. Quando você reza, seu pensamento sobe e se liga a Deus e chega até quem você está pedindo bênção. Pode ser um pai, um filho, uma pessoa querida. Isso é o que nós chamamos de triangulação. 3 pontos de luz ligados. Você, a divindade. E o objetivo da sua prece, enquanto você está rezando, esse fiozinho de energia fica forte, pulsando. Mas quando você para, esse fiozinho se rompe e a corrente se desfaz. É aí que entra a vela. A chama dela é como uma boca que não se cansa de rezar. Tudo aquilo que você falou em oração fica gravado na luz do fogo. Mesmo quando você levanta e vai cuidar da vida, a vela continua firme, sustentando sua prece e mantendo viva a ligação entre você, Deus, e a pessoa por quem você pediu. Seja para o anjo da guarda, seja por alguém que precisa de força bela, fica lá segurando o fio da oração, espalhando proteção e energia. É por isso que na Umbanda diz: uma vela acesa é fé que não se apaga. Então, pessoal, então, a vela é um dos nossos maiores elementos dentro de um terreiro, né? Então, a gente vai no terreiro, a gente sempre vê uma velinha acesa, né? A vela, ela funciona como um repetidor de sinal, né? Sabe aqueles repetidores que a gente tem de Wi-Fi, que é para ampliar o sinal e ficar mandando sinal o tempo todo no ambiente? A vela tem essa mesma função, né? Então, quando eu pego uma vela, faço uma oração, ela está se repetindo essa oração, né? Até o meu objetivo. Claro, o que pode ser meu objetivo? Desde uma firmeza, né, para um guia, para um orixá, até num pedido de cura, né? Claro, aqui a gente citou esses exemplos aqui, né? Mas se você vai fazer uma oração de pedido de cura para uma outra pessoa, a gente sempre direciona essa energia para o anjo de guarda dessa pessoa, tá bem? Então, a vela tem essa função. E toda vez que a gente passa pela vela, a gente se recorda da intenção que eu coloquei. E aí, eu sempre vou fortificando-a, né? Por isso que a gente faz, quando algumas... A gente tem essa prática no terreiro de fazer a vela do anjo de guarda, né? E ela é o tempo todo emanando essa energia pro nosso anjo, pedindo a nossa proteção, né? E nós, como umbandistas, né, sabemos que a rotina da nossa vida é muito doida, né? Então, quando eu acendo a velinha do anjo de guarda, né, no meu altar ou em cima da minha geladeira, enfim, aonde eu consigo acender ela, né, toda vez que eu passo por ela, eu tenho que sempre me lembrar que ali eu fiz um pedido, um desejo, e reafirmo, né? Eu tenho que verbalizar sempre o que eu pedi, né? Não só deixar a vela ali e achar que tá tudo bem, né? Tudo bem, vai estar tudo bem, né? Porque você fez o pedido e sua intenção. Mas se é sagrado para nós, aquele tipo de pedido, né? Eu tenho que entender, eu tenho que sempre
reafirmar, né? Não só acender uma vez, deixar lá queimar por 7 dias e achar que tá tudo bem, né? E tem muita gente que eu vejo, né? Que acende a vela, deixa 7 dias ali, e depois de 7 dias que vai abrir o cômodo de novo que a vela tava, só para trocar, né? Então, a gente tem que entender que essa firmeza do anjo de guarda, principalmente, né? Ela é para nossa proteção, literalmente para nossa guarda. Então, é muito interessante. Antes que eu for fazer uma prática religiosa, uma prática espiritual, se eu tenho essa prática em casa de fazer a guarda com o anjo de guarda, eu ir lá e pedir de novo, né? Pegar esse axé, essa energia para a gente, tá bem? Então, a vela é assim, né? E a gente tem os elementos de cores, né? Que na nossa religião, cada cor representa uma luz de um orixá, né? E aí é onde nós podemos simular que alguns terreiros usam amarelo para Yansan e outros vermelho para Yansan, né? E para quem tem o dom da clarividência, né? E consegue enxergar que Yansan está no meio dessas tonalidades, né? Entre o vermelho e o amarelo, né? Como o Xangô está entre o vermelho e o marrom, né? E é difícil hoje, na nossa terra, conseguir ter um pigmento mais próximo a essas cores, né? E quando ele cita que a vela branca é ideal para todas as situações, porque é ideal para todas as situações. Ah, mas pai, eu preciso acender uma vela para Exu, só tenho vela branca. Ué, filho, vela branca, isso não impede nada, né? Pelo contrário, até 1960, se não me engano, né, a gente sempre utilizava a vela de sebo, né? E não a de parafina. A da parafina veio muito mais recente, depois a pigmentada, tá? Então, a nossa intenção é o que vale, que vai prevalecer, né? E aí tem uma passagem muito legal, uma vez eu estava numa casa de artigos religiosos, né? E um pai trocou com seu filho pequenininho, né? E esse filho olhou as velinhas ali, né? E falou assim: ó, pai, a vela preta. A vela preta é para fazer maldade, não é? Aí o pai teve a maior sacada do mundo, que eu achei incrível lá, e falou assim: filho, a cor preta é só uma cor, né? Se a intenção da pessoa for ruim, uma vela branca basta, né? E qual que foi a lição disso? Porque é a nossa intenção em firmar a vela, né? Quando eu falo para vocês, quando a gente pega uma vela e põe a nossa intenção, literalmente eu peguei a velinha, abri um pergaminho, né, imaginário, e escrevi tudo que eu quero, todos os meus pedidos, com quem vai chegar essa vela, como se fosse uma carta, né? E vou colocar a intenção lá, né? E aí quando eu acendo, né? Eu tenho essa categoria. Oi, Grana, pode falar. Oi, pai. Tá horrível a ligação. Não tô conseguindo ouvir direito. Deixa eu te contar, por exemplo, o Ícaro, esses dias ele queria acender uma vela para Xangô, mas ele mandou uma mensagem e falou assim: eu preciso acender uma vela para Xangô hoje. É uma preta e vermelha, né? Aí eu já. Isso é bullying, tá? Isso é bullying. Não, Ícaro, você não tá aqui na sala, Ícaro, relaxa. Dá risada. Teve um dia que ele fez uma consulta e a entidade falou para ele que ele tinha que levar pinga, se desse certo, tal, para ele colocar uma pinga na encruzilhada, né? Perfeito. E deu certo. Aí ele me mandou uma mensagem assim: amor, eu preciso levar a pinga para Oxalá. É demais, cara. Pode parar, meu. Imagina, filho. Você tá aprendendo, né? Imagina. Assim, né? O que eu falo, né, para todos, né? Em questão da vela, né? Se a nossa intenção for a positiva, não tem problema, né? Pode ser a preta e vermelha, tá? É que a gente sabe que a preta e vermelha a gente costuma utilizar
pro pessoal da esquerda, né? Pro povo da esquerda, pro povo da rua, né? E agora a pinga, né? A gente também utiliza pro povo da rua, né? E assim... Eu falei, eu acho que o Oxalá não vai gostar de pinga, não. Ele tá me explicando. Não, é que a gente fala assim, não é que não vai gostar, vai ter algum problema, né? Vai ter alguma situação negativa nesse processo? Não, né? Foi igual uma vez que me perguntaram assim, pai, a comida de Xangô é a rabada, né? E com quiabo. Mas eu queria oferecer feijoada para Ogum. Para Ogum não, para Xangô, perdão. E aí eu falei assim, filha, tudo bem, ele vai aceitar com o maior presente, mas pensa assim, como eles, né? Como saber como tratar essa energia, como entender essa energia. Ogum é um ferreiro, né? A gente tem essa logística, essa noção, né? Esse mito. E ele precisa de elementos à base de ferro que durem, né, que não peguem fogo, né, porque ele vai mexer com aquele forno, né, com fogareiro, então ele precisa de algo uma ferramenta que para aquilo, para aquela situação, né, e aí você vai lá e dá palha para ele, né, tudo bem, para alimentar o fogo, ou vamos lá, você dá madeira para ele mexer na forja dele, então o que acontece? Ele vai aceitar aquilo, só que ele não vai manipular essa energia para você, né? Então, são esses detalhes que a gente vai aprender até no curso, né? O que Oxalá aceita, o que Ogum aceita, o que Xangô aceita, né? E tudo isso é estudado, foi estudado pelos nossos ancestrais, né? Porque eram as práticas que eles já praticavam e sentiam essa energia voltando para eles, né? Porque toda oferenda que nós fazemos, né? É voltada para mim. Então, se eu coloco lá uma fruta de má qualidade, né? Eu tenho condição de comprar um negócio bom. Eu vou lá e coloco o negócio de qualquer jeito, sem arrumar. O que vai me trazer aquilo? A mesma energia, filhos, né? Por isso, quando a gente fala assim, o orixá precisa receber do bom e do melhor, né? Claro, na nossa condição. Por quê? Porque a gente sabe que a energia vai voltar. A maioria das coisas que nós oferecemos para eles, né, nós consumimos também, né? Então, eu não vou pôr uma maçã estragada, porque depois eu vou comer essa maçã estragada, né? Então, são exemplos que eu estou citando, porque no dia a dia a gente vai se deparar com essas situações, né? Quando a gente vira um bandista, pessoal, é assim. São várias situações, né? São muitas informações. Mas eu quero deixar claro para vocês que, diferente do candomblé, né, a gente não tem quizila, tá? A gente fez, claro, eles vão aceitar da melhor maneira, só que eles não vão conseguir trabalhar essa energia pra gente. Obrigado por compartilhar, viu, Ícaro? Não é só um exemplo, filho. Você vai aprender, vai ficar tudo certo. Eu mudei de cor aqui, eu tô da cor de um pimentão. Nossa, olha, bom. Relaxa. É bullying. É bullying. É bullying, né? Fica me mandando mensagem errada. Eu choro de rir. Eu preciso levar a pinga para Oxalá. Falei, misericórdia. Eu falei, eu acho que ele não vai. Não. Lá nesse momento devia estar falando, meu Deus, eu queria tomar aquela pinguinha. Lá, você tá mutada, não tá? Tá lá. Ela fez uma piadinha, mas tá mutada, depois ela conta. Helena, pode falar, filha. Eu tenho uma dúvida que pode, assim, é meio, não sei se é inocente, mas Imagina. tem algumas religiões, algumas pessoas, já ouvi, tá? Falas de que quando você acende uma vela, principalmente a branca, né, o pessoal comenta, que se você não direcionar corretamente, você pode acabar atraindo alguns irmãos, negativos. Espíritos negativos, alguns irmãos perdidos, tudo. E eu já vi muita história, assim, do pessoal falando que ficou acendendo, tipo criança. Houve uma vez uma história de uma criança que, com a intenção de fazer o bem, mas estava indo lá todo dia acendendo em casa, na época de finados, né? E acabou depois que a casa ficou, tipo, cheia. Amaldiçoada. Ó, filha, eu também já ouvi bastante disso, né? Eu já ouvi bastante relatos assim, né? Mas eu não acredito, né? Porque é o seguinte, se eu for pegar a velhinha lá e vou firmar pro meu caboclo, né? Eu creio que o caboclo tá ali
receber, né? E não vai vir nenhum irmão obsessor para pegar essa energia que eu estou ativando ali, né? Estou chamando o caboclo para estar ali naquele lugar, né? Agora é o seguinte, se eu faço isso para uma pessoa que já morreu, vou acender a velhinha pro finado João que faleceu ontem, né? Eu não estou chamando ele para dentro de casa também, né? Então são esses os conceitos que eu acredito, né? Por isso que eu não acendo vela para finados, né? Na minha casa, eu acendo ou no terreiro, ou eu vou na igreja católica ali no velário fazer esse tipo de trabalho, tá? Porque eu creio na intenção, tá? E assim, se a gente for só pensar assim, só acendi para iluminar a casa, então naquele momento ia ter um monte de obsessor ali, né? Ou então assim, no parabéns do bolo, né? Ia ter, o obsessor tava lá esperando a parte dele, né? Então é por isso que a gente precisa mudar esse conceito, né? É algo bem, desculpa falar, pessoal, é bem espírita, né? Porque Allan Kardec, exatamente, ele fala assim, né, a gente não precisa utilizar ferramentas como velas para fazer a conexão com o espírito. Realmente, não precisa. Depois que a gente entende o processo de incorporação e vê que é só uma mudança de consciência, eu não tenho necessidade de ter a vela. Porém, a vela me ajuda a fazer uma proteção, a fazer um direcionamento de energia. É isso que vocês vão aprender aqui, tá bom? Eu não sei se ficou claro, filha. Ficou, mas pai. Foi legal sua pergunta, tá? Porque realmente, né, eu acho que eu já comentei aqui que eu antes, né, de conhecer a Umbanda, a que eu mais, assim, estudava, né, era realmente a parte da religião espírita. Então, principalmente por sempre estudar muito, eu sempre ouvi dizer que se você acendia a vela branca dentro de casa, você atraía esses irmãos perdidos. Então, até eu entender que aqui a gente trabalha com velas, com energia, né? Antes, né, antigamente, eu tinha, tipo, esse receio. E aí sempre ficou pertinente, assim, na cabeça, porque eu via muita gente falando sobre isso. Mas aí, de fato, se a gente for parar pra pensar, nenhum parabéns a gente ia poder cantar, né? Exatamente, filha. Imagina se acabou a luz. E assim, muita gente viveu de vela por muito tempo, né? Porque a luz elétrica é uma tecnologia moderna, né? Então, antes da luz elétrica, né, até chegar para todos, era lamparina, né? Era vela, né? Então, assim, é uma conturbação do contexto, sabe, que se prega, tá? Sim, mas ficou bem claro, obrigada, viu? Imagina, filha. Má, pode falar, Má. Má, você tá mutada. Aí. Beleza. Eu estou gostando, assim, bastante dos comentários, né? Porque até estou linkando com a aula passada, né? Que eu não estava presencial, mas eu fiz a aula. Quando falou nos diferentes tipos, o que é Umbanda, o que não é Umbanda, que se colocou quando não se tinha estudo, né? Exato. Então, eu acho que as coisas funcionam mais ou menos assim. Enquanto a gente não sabe, é uma coisa. Então, por exemplo, essa criança, não acredito que essa criança tenha atraído nada de ruim para casa, porque a criança, ela não tinha essa malícia, né? Essa compreensão. E a minha mãe também, ela acendia vela, ela falava que era para as almas. Não, nunca aconteceu nada de ruim na nossa casa, porque minha mãe não tinha esse porque assim, ó, se a gente for falar para as almas, a gente tá pedindo para os pretos velhos estarem aqui perto da gente. Sim, como ela era católica, ela acendia para as pessoas que tinham morrido, ela queria dizer isso, né? E dentro de casa. Dentro de casa, e nunca aconteceu nada, desde criança ela fazia isso, que eu era criança, ela fazia isso. Bacana. Mas ela não tinha essa informação. Então, de certa forma, as entidades que por acaso se aproximassem poderiam se utilizar da energia positiva que ela pediu para as velas e não atrapalhar a casa. Já é diferente de quando a gente aprende, conhece e, a partir de conhecer, continua fazendo as coisas de uma maneira indevida, né? Então, eu acho que como agora nós estamos na era do conhecimento, né? Conhecimento agora é tudo na humanidade. E então, a gente conhecer uma coisa, a partir do momento que a gente conhece, a gente não pode voltar, isso não tem volta.
a fazer coisas que nem agora que eu estou aprendendo. A cor associada aos orixás, o alimento associado aos orixás. Sou vegetariana, fico ali com o pé atrás para oferecer um bife para quem quer que seja. Lá vou eu oferecer um bife. Mas eu sei que ele precisa daquela energia, ele gosta daquela energia, vai ajudá-lo, entendeu? Eu acho que é importante quando a gente aprende, quando a gente entende. E não a volta, né? A gente aprende e nunca mais a gente vai... É o mesmo, né? A gente não vai fazer mais o ritual da maneira errada, ou salvo em uma condição assim, você não tem outra alternativa, mas você sabe qual é o certo. Então é bom estar aqui. Bacana, Má, obrigado por compartilhar. Fê, pode falar. A Marília colocou muito bem, né? Porque conforme a gente vai tendo autorresponsabilidade do conhecimento. Mas uma coisa que pelo menos eu trago para mim se a gente está aprendendo dessa maneira, que a gente faça dessa maneira. Porque eu estudo automagia, é de outra maneira. Na bruxaria, é outra maneira. Então, não tem como eu ficar buscando o que é o correto. Eu aprendo, acredito, e eu acho que a união de tudo que o ocultismo me traz é o intento, é a sua intenção. Então, quanto mais intenção você tem com aquilo, mais você faz e a magia já acontece a partir disso. Porque a Vela e você, a Chama e você são um só. Então, que a sua intenção seja a sua prioridade para você ir colocando os elementos, mas não se prender a outras possibilidades, porque uma coisa vai mudando ali de jeito, na magia a gente não pode assoprar vela, aí tem gente, na Umbanda inclusive, que fala, não pode pôr em cima da geladeira, tem energia da geladeira, não pode firmar e ficar olhando, porque se você duvidar, você vai acabar com o seu intento. Então, a gente fica doido mesmo, mas é seguir uma linha e fazer o melhor que a gente pode conforme a gente vai evoluindo. Exatamente, Fê. Eu até concordo com toda essa sua fala, mas e assim, a prática, fazer a prática, usar como experiência, que é uma parte essencial do ocultismo, também é muito legal. Por quê? Porque pode ser que para cá, a gente está falando agora, ó, oferecer a bebida para Oxalá, né? No meu entendimento, não se entrega a cachaça, a gente pode utilizar água, né, como elemento para Oxalá. Mas eu posso fazer o teste e sentir, e ver qual que vai ser a diferença entre ofertar a cachaça, esse material, ou a água, né? Isso também é uma boa prática de como entender essa energia e sentir, né? Porque tudo na Umbanda é uma energia muito material, né? Então é importante a gente sentir, ter esse tato, né? E sentir essas energias, né? E o ocultismo é legal, né? Para quem estuda, tem muita prática, né? É o tempo todo praticando. Obrigado, Fê, por compartilhar. Vamos continuar? Mais alguma dúvida, galera? Então, bora lá. Deixa eu só mutar a máquina. Lá, você muta a máquina, por favor? Acho que ela... A vela é símbolo da vida, da centelha divina. E sua chama é um prolongamento da fé e da oração. Representa a luz presente no altar, sustentando a conexão espiritual. Mesmo após o término da prece, vovô vai falar para vocês de uma coisa tão simples e tão sagrada. A água, esse mundão foi feito nela e por ela a vida corre. Tem até estudo de um sábio chamado Doutor Masaru Emoto, que mostrou que a água sente e responde ao que a gente manda para ela. Se a gente fala com carinho, com amor, faz oração bonita, a água se transforma e fica mais pura, mais viva. Mas se a gente grita, xinga ou bota raiva nela, ela também muda e mostra essa feiura. Na nossa Umbanda, fio, a água é ferramenta de firmeza, de proteção e de trabalho espiritual. Ela guarda o que nós reza e depois espalha essa energia para quem precisa. É como no espiritismo, que eles chamam de água fluidificada, ou como na Igreja Católica, que se benze e vira água benta. Tudo
é um só mistério. Só muda o nome. A água, assim como o fogo, é símbolo de vida. Ela recebe a força da prece e depois derrama essa luz, limpando, curando e protegendo. Por isso, nunca despreze um copo d'água no altar. Fio, ele não está ali só para enfeitar, mas sim para guardar o poder da sua fé e levar bênção para os seus caminhos. Agora a pemba é um giz sagrado. Pessoal, vou parar um pouquinho para falar um pouquinho da água, né? Então a água é outro elemento muito sagrado para a gente, né? Por quê? Além, como ele falou, de curar, né, purificar, ela também é um condutor de energia dependendo da sua frequência. Se a água for 100% pura, né, ela, pelo contrário, ela não vai conduzir mais, tá? Ela vai parar a condução, vira um isolante de energia. Então, a gente precisa saber como lidar com essas energias, tanto que no altar, né, nós temos 3 copos de água lá, né? Uma água pura, né, para isolamento de energia, uma água condutora com sal grosso e uma água doce para cura, né? Não sei se vocês já repararam quando entraram dentro do altar, que tem 3 copinhos de água ali bem na frente do altar, tá? São essas representações, tá? E claro, cada elemento num copo de água também representa um orixá. E mais para frente vocês vão entender mais ainda, né? Porque a água salgada, né, pertence à mãe Iemanjá, e a água doce, né, para a mamãe Oxum, né? E agora, se for uma água mais salubre, né, mais parada, para Nanamburuquê, e a água mais revolta, né, para Obá. Então, isso tudo a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tá bem? Mas olha só a beleza que a água traz, né? E é muito interessante que esse fotógrafo, né, Massaro, a gente tem um documento, tá? Do que ele fotografou. Eu compartilhei com vocês também no curso. Então, vocês têm esse material depois para vocês darem uma olhadinha. Ele fazia as orações, né? Pedia para o pessoal rezar e ele fotografava as partículas da água. E quando a gente rezava, elas iam criando formas geométricas. E o mais interessante de tudo isso, né? Existe uma geometria sagrada voltada só para os orixás. E quando você faz uma reza específica para Xangô, vamos utilizar o nosso pai, você vai ver o símbolo de Xangô se formar nessa água. Olha que beleza, né? E aí a gente começa a associar, né? As plantas relacionadas a Xangô. Por quê? Porque as partículas dessa planta têm as mesmas propriedades de Xangô, as mesmas formas geométricas, o seu pequeno DNA. Olha que interessante. E que sabedoria foi essa que nossos ancestrais tinham sem essa tecnologia? Deu para entender como tudo é perfeito, né? Nesse quesito. Então, depois, com calma, vocês leem também o material extra, tá? E vejam lá a beleza que é, né? Então, toda vez que eu fluidificar uma água, né, e mandar uma água, né, se eu pedir cura, eu consigo, porque a água está me ouvindo, está me escutando. Agora, ele também fez o teste negativo, né? Se a pessoa falasse palavrões, xingasse, né, tivesse uma atitude negativa, a água não consegue filtrar, ela fica totalmente distorcida, quebrada as suas partículas. E provavelmente aquela água vai fazer mal para você. Olha que interessante, né? Quem daqui às vezes não vai tomar um copo de água resmungando? Mudem o conceito. Mudem o conceito. Né? Vejam com carinho esse material, tá, gente? Ô, pai, até só para contextualizar a importância da água, o nosso corpo humano, ele é, em média, 70% de água. Então, essa vibração que a gente vê numa água oferecida também acontece no nosso corpo. O impacto é o mesmo. Verdade. Somos, em média, 70% de água. A nossa vibração, ela impacta instantaneamente. Muito bom. Obrigado por compartilhar. É isso mesmo.
né? E eu falo para vocês, hidratem-se, né? Claro, cada um na sua medida, por favor, né? Eu, pai, olha, minha massa corporal tem tudo isso. Eu tomo em média 4 litros de água por dia, tá? E eu falo, quanto mais hidratado eu estou, melhor eu fico, mediunicamente falando, tá? Então, muitas das minhas conexões com o meu sagrado, quando eles precisam me passar informação, eu tô tomando banho, eu tô embaixo do chuveiro e recebo as mensagens, né? Claro, cada um vai ter um momento, uma ação diferente, né? Vocês não podem também se guiar só por mim. Algumas pessoas pode ser no momento que eu estou conectado com a grama, quando estou conectado com a terra, quando estou conectado com uma pedra. Aí eu recebo as informações. Então, cada um precisa começar a descobrir como acessar esses meus ancestrais, né? Porque todos têm, né? Às vezes vem só aquele sintoma de intuição, né? É o suficiente, né? Quando a gente começa a conversar, a desenvolver nossa mediunidade, entender quem são nossa família ancestral, nossa família, nossos guias, aí você consegue identificar com mais clareza quem que está falando com você, né? Quem está fazendo esse sinal. Porque nem todos, né, têm o dom da mediunidade de ouvir com clareza o que tá chegando, né? A maioria de nossa, ou é intuição, ou é mental, tá? Então, observe os sinais, né? E assim, eles estão o tempo todo se comunicando conosco, né? É que nós não temos essa capacidade de entender, tá bem? É que eu tô até pulando algumas etapas aqui, depois a gente volta um pouquinho mais, tá bom, gente? Alguma dúvida? Posso soltar para falar da Pemba? Tá maravilha. Feito de pedra chamada gipsita. E ela não é só um risco no chão, não, filho. Cada vez que um guia risca Pemba, ele está escrevendo uma palavra de luz. Um desenho que não é para olho do corpo entender, mas sim para o espírito sentir. O ponto riscado firma a energia, descarrega o que está pesado, purifica o ambiente, abre e fecha caminho, tudo conforme a necessidade do trabalho. Quando a Pemba risca no terreiro, fio, ali não é mais só chão, vira portal de força, lugar onde a energia do orixá e dos guias se manifesta. Pode ser branco, pode ser colorido, pode virar até pó para ser usado junto de erva, mas sempre é ferramenta de magia, de proteção e de cura. E tem também... Pessoal, agora a gente vai falar então da Pemba, né? Que é um dos elementos mais importantes e mais simbólicos da nossa Umbanda, né? É pura magia esse pedacinho de giz, tá? Na África se usava a gipsita. Aqui no Brasil nós não temos tanto com facilidade, né? Esse elemento. Então a gente usa o calcário, tá? Mas também é um elemento mineral, tá? Que tem a mesma função e funciona muito bem aqui pra gente no Brasil, né? A Pemba, né? Ela tem essa magia mineral, né? Muitas das vezes a reza, porque ela também vai funcionar como uma vela, né? Por quê? Porque ela já tem um elemento ali vivo dentro dela, tá? Então toda vez que a gente vê um guia riscando ponto, né? Ali ele tá abrindo portal, tá? O ponto riscado são portais, tá? Não sei se vocês já tiveram essa ciência, já viram algum ponto riscado, né? O ponto riscado são esses símbolos que eles fazem no nosso terreiro, né? Para quem já visitou, nós temos umas lajotas de ardósia, né? Para ficar mais fácil de identificar devido à cor da Pemba, né? Que é branca. Então eles fazem esses pontos para se identificar no astral, para mostrar para quem é, né? Quem que é aquela entidade que está ali, né? Claro que essas leituras é só com experiência de terreiro para começar a desvendar o que é, né? Mas eles abrem os portais, fazem pontos de descarrego, pontos de proteção, né? E cada gira é um portal diferente, é o mesmo guia que está trabalhando, mas é um portal diferente, porque ele vai trabalhar com elementos diferentes que ele precisa trazer para aquele ponto, né? A Pemba, a maioria das vezes, são os guias que cruzam ela, que bênção, né? O cruzar é o ato de rezar aquilo e deixar aquilo sagrado, né?
E por isso que eu falo, é o elemento mais simples e mais poderoso que nós temos, né? Então, você pode ver preto velho benzendo uma criança com a pemba, né? Muitos dos meus guias utilizam para fazer fechamento de energia no momento que está dando atendimento, né? Então, nós temos pontos no nosso corpo, né, que entra e sai energia. Todo mundo tem essa ciência? Maravilha. Então, eles vão fechando esses pontos para que fique um atendimento mais tranquilo, porque às vezes a pessoa está tendo muita, como fala, influenciação de energias externas, né? E aquele momento que ela está fazendo aquele atendimento, é preciso fechar. Então, quando você vê um guia cruzando a pessoa, ele está fazendo isso, ele está fechando os pontos de entrada de energia dessa pessoa, para que fique mais sutil e facilite o atendimento do guia. Olha só, tanto de coisa dá para fazer. Como magistas, né, a gente pode pegar a pemba, né, pedir para um guia cruzar, se for o caso, ou posso eu mesmo ativar essa pemba. Depois eu posso passar um treinamento para vocês entenderem como faz isso em casa, também é muito legal. E aí, você pode fazer o quê? Não quero que energias negativas entrem na minha casa, né? Vou lá e cruzo as janelas da minha casa, né? Cruza a entrada dos batentes da porta, né? Pelos ensinamentos que eu tive, né? Apesar dos espíritos estarem vagando por aí, né? Alguns sem saber que morreu, eles ainda acreditam que eles têm a necessidade de passar por portas e janelas, né? Então, isso vira uma barreira energética na sua casa, de proteção. Olha que interessante. E um simples giz. Porém, a intenção é o que conta, né? Porque se eu só ir lá na casa de Umbanda, né, de artigos religiosos, e só comprar a pemba, não vai acontecer nada. Vai ser só um giz. Agora, se eu pegar, firmar, intencionar, rezar aquilo, aí sim, é um elemento de trabalho. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, bora lá. O ponteiro, fio, ele é como uma espada pequena, um punhalzinho que dá firmeza ao ponto. Muitas vezes o guia joga o ponteiro em cima do risco. Se ele fica em pé, é sinal que a força aceitou aquele ponto. Se tomba, o guia refaz. É a confirmação do mistério em movimento. Desde lá do começo, quando Zélio de Moraes abriu a Umbanda com a tenda Nossa Senhora da Piedade. O ponto riscado já era feito antes da gira começar. Sempre com vela, às vezes bebida, erva, cada detalhe firmando a energia da casa e dos trabalhos. Então, fio, lembre sempre, a pemba não é só giz, o ponto não é só risco, o ponteiro não é só ferro. Tudo é parte da linguagem sagrada que fala direto com o mundo espiritual. Vovô vai falar. Então, pessoal, aqui eu citei o exemplo do ponteiro, né? Alguém já viu o ponteiro em algum terreiro? Nunca viram? E na tronqueira, vocês já viram ponteiros? É legal, né? Então, o ponteiro, né, era utilizado muito para o guia confirmar se estava certinho ali o ponto riscado dele, né? Hoje não tem mais essa prática, não existe, é difícil a gente ver, né? E assim, é um elemento perigoso, né? Até para se ter numa casa de cuidado com as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm algum surto, alguma coisa do tipo, e vira uma arma branca, né? Mas assim, para vocês entenderem, eu tive que trazer um pouquinho, porque ainda tem terreiros que fazem essa prática e tá tudo bem. A gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Cada um tem sua prática. Mas era bem simples, eles faziam um ponto numa tábua de madeira, em vez de ser a nossa prática na ardosa, e o guia incorporado arremessava esse ponteiro. Se o ponteiro caísse no ponto certinho em pé, né, significava que o ponto estava certinho, né? E eles também usavam esse processo como um oráculo, né? Uma espécie de oráculo. Então, algumas situações que você precisava, que o guia precisasse ali de uma confirmação, ele fazia esse tipo de arremesso,
na frente das pessoas para confirmar esse ponto. Hoje essa prática não se é mais praticada dessa maneira, porém, nas trunqueiras, né, a gente tem esse mistério também de levar esses punhais. Então tem Exus que trabalham com esse punhal, mas fica uma parte bem restrita do terreiro, dentro do mistério da trunqueira de cada terreiro. Para quem não sabe, a trunqueira é onde se guarda o mistério e a sustentação de um terreiro, tá bom? Então, toda casa tem a sua, algumas ficam abertas, outras ficam fechadas, isso depende também da vibração que está o ambiente, né? No nosso processo, na nossa casa, por enquanto está aberta, mas possivelmente se fecha até o final do ano, né? E assim, cada sacerdote tem um mistério para fazer aquilo, porque é uma proteção, né? E eu gosto de citar muito essa parte de tecnologia, porque eu trabalho com tecnologia, né? E eu faço algumas comparações, mas quem tiver também outros exemplos, pode citar também para facilitar nosso entendimento. Eu falo que é um firewall, né? O que é um firewall? É um protetor que protege os dados de informações que vêm e que saem, né? Por quê? Porque na informática a gente sabe que tem um vírus, né? Tem vários ataques cibernéticos que podem prejudicar uma empresa, né? No caso da trunqueira, ele é esse firewall, ele protege as energias negativas de entrarem, né? Porém, se por algum motivo é descoberto como é feito esse código, nesse plano astral, essa trunqueira se abre. Então, por esse motivo, precisam se pôr elementos e o tempo inteiro ser abastecido, né? Para que se mudem esses dados e que o terreiro seja sempre protegido pelos nossos guardiões, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Maravilha, vamos continuar então, que também temos outra prática que também está meio que esquecida, e depois eu entro em detalhes. Proceis de uma coisa antiga que muito se usou nos tempos de trás. A pólvora, que nós chama também de fundanga. Antigamente, em certas casas, fazia o que chamavam de ponto de fogo. Riscava um círculo de pólvora no chão e colocava a pessoa no meio. E quando acendia, era uma explosão. E não era só barulho, era também deslocamento de ar e de energia sutil, limpando o corpo e o espírito, purificando o ambiente. Mas escuta bem, a pólvora é perigosa, pode machucar, pode causar acidente e até é proibida de se guardar. Por isso, nos dias de hoje, nós não recomenda mais. Meus filhos, as ervas... Pessoal, então, para falar um pouquinho da pólvora, né? Então, a pólvora não está mais em utilização por esse motivo, né? Porque é perigosa, teve muitos acidentes, né? Então, quando utilizar, tem que usar com muita sabedoria, né? A pólvora é um ótimo elemento, né? Para purificação, para descarrego, tá? Porque ela movimenta muito ar, né? Mexe com essa movimentação. Não sei se todos já tiveram uma experiência de trabalhar com pólvora, né? Mas ela tem esse efeito, tá? Muitos... Agora eu vou voltar um pouquinho também para falar de mitos de terreiro, né? Que falam que não se pode usar mais pólvora porque o espírito, né? Que é obsessor, sofre queimaduras no plano astral, né? Isso para mim também é boato, tá? Não é assim que funciona, tá? E por quê? Porque se está sendo manipulado por um guia ali, né? No processo, né? Os guias estão tudo em volta ali também, né? E assim, eles sempre utilizaram esse processo de descarrego, né? E eu não vejo sentido também nessas falas, tá bem? Mas respeito também quem não pratique, não utilize, tá? Eu já utilizei bastante. E... Ô, João, você pode mudar um pouquinho, filho? Sim, pai. Boa noite, gente. Boa noite. Ao redor de... João, muda só para me concluir, filho. Muda um pouquinho, tá dando interferência. Melhorou? Não. Laís, pode mudar para mim? Espera aí que você já fala, filho. Só voltando no assunto, pessoal. Então, o que acontece? Esses tipos de argumentação... Ô, João, fecha o áudio, filho. Já te dou liberdade para você falar, só um minutinho.
voltando, então a pólvora, eu faço essa prática, né? Não é sempre, não é com frequência, mas quando há necessidade, tá bem? E também a gente tem que saber utilizar para que não tenha danos em ninguém, né? Então é algo bem restrito mesmo, né? Não são todos que podem também participar dessas giras, né? Desses atendimentos, tá? Mas é o mistério dos antigos, tá bom? E funciona muito bem para desobsessão, tá certo? Agora, João, pode falar, filho. Ô pai, como sempre, né, nos tempos atuais, as pessoas colocando o místico em dúvida, né? Então, eu trabalhei por muito tempo em uma outra casa e eu fiquei pelo menos aí 10 meses dentro de um quarto onde a gente trabalhava com 8 Exus e 4 pombagiras, né? E só com descarrego. Então, o consulente passava com a entidade, né? E quando tinha necessidade de um descarrego, ia para o quarto da esquerda. Para você ter ideia, a gente teve noite de fazer, de realizar lá 60, 80 descarregos. Né? Muita coisa, né? Com 7 velas, com 13 velas, com 21 velas, né? E em alguns casos, onde o consulente já vinha trabalhando, né? Por exemplo, um caso de obsessão muito forte, que não era só a pessoa, mas sim tinha dentro de casa familiares. Então, por exemplo, a gente fazia um descarrego com vela na pessoa, mas ele chegava dentro de casa, estava tudo tumultuado, né? Então, ele chegava ali e se sujava inteiro. Né? E até para identificar tudo isso, se demora um pouco, né? Porque até às vezes a pessoa mente lá para a entidade com vergonha, com medo, ou por não entender também, né? Que não é só ela, mas todo o ambiente tóxico que ela está vivendo. Então, a pólvora, ela é maravilhosa, sabendo usar, né? E entendendo o elemento também, que ali nós não temos só o elemento fogo, né? Da transmutação, né? Mas nós temos também o elemento da explosão, né? Que abre um campo e faz pouco tempo que nós realizamos um trabalho desse, né, meu pai? Oi, filho. E ficamos surpresos que movimentou até acendeu a lâmpada de movimento, não foi? Foi mesmo, né? Porque assim, um dos elementos que a gente utiliza é o eólico, né? Então, o ar, a explosão que faz, ajuda também. Limpeza de uma manhã sã. Sim. Então, só que se perdeu, realmente, e eu acredito também, meu pai, que nem todos os médios, né, se entregam para o conhecimento da ancestralidade, o conhecimento raiz, né? Hoje a gente vê muito curso online, a gente vê a tecnologia sendo usada aí a todo momento. Ela não é ruim, é uma ferramenta necessária, é uma ferramenta que faz a gente chegar muito mais longe, mas a gente também precisa entender a raiz, né? O início de tudo, né? Sim. Só voltando um pouquinho, porque, por exemplo, quando a gente fala das cores das velas, né? A nossa ancestralidade não tinha cor. Exato. Né? Era vela de sebo, se eu não me engano, né? Isso. Então, o que vale muito é a intenção, é o propósito, é a fé, né? É a sua força, né?
até num copo com água, por exemplo, em terreiros que não é permitido o uso do marafo, né? A entidade vai transmutar aquela água naquilo que ele tem necessidade do trabalho dele. Exatamente, filho. Ó, eu vou até contar uma experiência. Ô, filho, só muda um pouquinho que tá dando retorno. Rapidez. Isso. Uma experiência legal de terreiro, galera. Tinha um médium, né, que foi se consultar no terreiro, né? Era um tranca-rua das almas que ele foi passar lá na hora, né? E aí, o que acontecia? O tranca-rua estava com o seu copão lá de cachaça, tomando a sua cachaça, né? A gente vai entender o porquê também da cachaça um pouquinho, daqui a pouquinho. E ele, curioso por ver o tranca-ruas daquele médium tomando muito. No momento que o tranca-ruas virou para pegar alguma coisa, ele teve a curiosidade de pegar e tomar. E aí, quando ele tomou aquilo, ele viu que era água, né? E aí ele falou assim, seu tranca-ruas, eu pensei que você tomava cachaça e eu vi que você tá tomando água, né? Ele só deu um golinho assim, percebeu. A outra tranca-rua dele falou assim, então tá bom, isso aqui é pra pegar curioso, agora toma de novo. E aí ele tomou, e aí ele desacreditou, né? Porque daí aquela potência que ele só sentiu de água vem triplo aquele gosto de álcool. Pode ser o mito da cabeça do médium? Pode. Mas eu creio muito na força e no poder desses caras, desse plano espiritual, né? Então, eu já vi muitas pessoas, né, que fazem esse tipo, que já presenciaram esse tipo de situação, né? E, assim, é muito legal, né? Tem muitas pessoas também que trabalham com os guias que não vão utilizar bebida ou cigarros, né? E eles vão trabalhar ali respeitando sempre o corpo do médium, né? Então é importante a gente ter essa vivência. O João estava falando sobre isso, eu achei legal a gente comentar agora também. Filho, quer falar mais alguma coisa? Podemos continuar? Pode continuar? Então, Helena, pode falar, filho. Aproveitando aí o gancho, né, do assunto, eu passava em um outro terreiro, né, antes de ir pro daqui, e eu me lembro, nunca me esqueço, que eu passei com uma médium, né, que ela estava incorporada, e aí a entidade me ofereceu, né, a bebida, porque tava tomando muito, né, me ofereceu a bebida. Eu na hora fiquei meio assim, nossa, mas será que eu tomo? Será que eu tomo, né, se eu posso? E aí eu provei e tava com um gostinho assim bem doce, bem suave. E aí a entidade falou assim, isso daí me explicou que, assim, a médium que estava incorporada não podia tomar álcool por questões de saúde, né? Por questões da médium mesmo, né? Não sei ao certo, mas por saúde dela, não podia tomar álcool. Então, essa médium, quando estava ingerindo no organismo, era uma bebida diferente. Eu não sei se era uma água doce, algum tipo de água saborizada. Mas a entidade falou que para ela, né, para a entidade, era álcool. Só que aí, por conta da médium não poder consumir, era um outro gosto que foi o que eu provei, mas a entidade falou que era álcool, que era o gosto de álcool mesmo, que estava ingerindo álcool. Então, me lembrei muito do que você comentou agora, né? Que se adequa ao médium também. Porque realmente deve existir mais de um caso, com certeza, de médiuns que, por questões de saúde, acabam não podendo beber. Mas a entidade falou pra mim que tava bebendo pinga mesmo, sabe? Só que a bebida Interessante, né? que a médium tava tomando não era pinga. Então, a entidade me explicou isso e eu fiquei muito assim, nossa, que diferente. Nunca tinha passado com alguém assim, né? Visto esse caso. E aí eu fiquei me perguntando, né, sobre isso. Então agora você comentou e veio assim na cabeça essa recordação. Que Né? E aí bacana, faz filho. sentido com o Obrigado que por você tá compartilhar. falando. Show. Pode falar, Adri. Oi, boa noite, pai. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, um comentário.
sábado agora nós tivemos a gira da esquerda, que estão repondo as giras que nós ficamos parados no centro onde eu vou. Correto. E lá tem um senhor que tem problema de alcoolismo. Certo. E foi sugerido uma champanhe para a pombagira dele, sem álcool. Né? Perfeito, perfeito. E mais um comentário. A pombagira da moça que eu vou, ela vai dirigindo e volta dirigindo. Pegamos uma blitz com bafômetro. Ela tinha tomado champanhe. O chumirim dela também tinha tomado. E cadê o álcool que deu zerado? Você sabe dizer onde foi parar o álcool? Sei, filha, né? É que assim, a gente não pode. Não em lugar nenhum, deu zerado o bafômetro. Não, então, o que acontece, né? A gente vai entrar nessa aula também, na mesma aulinha aqui, né? Mas um pouquinho mais para frente, mas vou explicar. Quando a incorporação é genuína, né? Como a gente fala, né? O médio já está bem firmado, né? A bebida, né? Ela é levada pelo guia. Mas assim, a gente tem que ficar muito consciente do que a gente está falando. Tudo que for em excesso que eu consumir como lá com o guia em excesso vai ficar no meu organismo, né? O que some muitas das vezes é o efeito de embriaguez, né? Por quê? Porque o guia, quando ele toma essa bebida, a gente chama de bebida curiadora, tá? Toda bebida do... Ô filho, isso, muda um pouquinho só para não dar interferência. Toda bebida curiadora, né, ela é feita para nos ajudar a manter a incorporação nossa, tá? Então, a bebida alcoólica, ela, não que ela soma, né, mas eu já tive muitos casos que, na hora do bafômetro, não se foi constatado. Porém, também já teve casos que já foram constatados e de médiums bem renomeados, né? Então, acho que tudo que a gente exagera a mão, né, passa da vontade do guia, né, é o médio que está, não mistificando, né, mas perdendo a mão ali e consumindo mais do que deve, né? Então, assim, eu até falo, não que ele tire o álcool do nosso organismo, né, mas que esse efeito de embriaguez some e talvez a recuperação nossa perante a bebida, né, é muito mais rápida após nossa desincorporação. Né? Então, provavelmente, é isso que acontece. Mas a gente não pode garantir, de modo algum, que o médium, né, depois que consumiu a bebida alcoólica, né, pegue o carro e dirija. Né? A gente sabe o que acontece, né, que a gente se sente bem, a gente não perde o efeito da embriaguez. Né? Na verdade, quando nós estamos com guia, nós nem ficamos embriagados, né, porque é tudo um processo bem controlado. Tá, Adri? Mas tudo que for em excesso, passou da vontade do guia, vai continuar no seu organismo para o médium aprender que não pode passar nunca à frente do guia dele, tá certo? João, pode falar, filho. Ô pai, e não só a cachaça, né, mas por exemplo, a última gira de herê, né, quando os herês consomem, né, essa grande quantidade de açúcar, né? Isso que também pode causar muitos problemas com as pessoas aí com... o aumento de insulina, né, no corpo, né? Isso é prejudicial. Então, E tem o outro lado também, quando a gente vê o excesso, né? Aquele show business de excesso, de virando garrafas, né? De algo que você fala, pera, mas será que tem essa necessidade, né? Será que precisa de tudo isso, né? Sempre acende a luzinha de alerta, né? Exatamente. É isso, meu pai. Gratidão, pessoal. Maurício, você tem uma experiência também, não tem? Maurício tá por aí? Então, quando ele tiver, ele conta pra gente. Vou continuar, galera. Vamos, bora lá. Fala você. Fala. Opa! Oi, Mal. Eu até falando, você tem uma experiência com bebida também, não tem?
Só que no seu caso foi do café do vô Pedro. Ah, lembro, cara. O café dele estava sensacional, estava doce. E Não, ele toma café, acho que sem açúcar, não é? foi. Foi com gosto de chocolate, não foi isso? Ela Gosto tava de lembrando. gosto de chocolate, realmente. Foi logo no comecinho, faz tempo. Eu posso contar, Mal? Mas Por favor. foi o seguinte, o Maurício estava passando por um tratamento médico referente Podia a tomar dores no café. estômago, né? E aí o vô Pedro viu ele, é um preto velho muito, muito sábio, assim, né? E falou pro Maurício que não era problema no estômago dele, mas assim, foi... ele não pode tirar, né? Nenhuma entidade pode tirar o que o médico fala, né? Mas o Maurício, por sentir que era no problema no estômago, os médicos já tinham falado que era problema no estômago, ele começou a reduzir o consumo das bebidas de café, né? Que ele consumia bastante e estava fazendo mal para o estômago dele, o que ele pensava. E aí o vô Pedro, numa prosa com o Maurício, falou assim, então filho, você vai tomar esse café e não vai fazer mal para você. É um cafezinho simples de preto velho, né? Um cafezinho preto, sem açúcar, né? E nesse momento que ele deu para o Maurício, né? O Maurício falou assim, isso aqui tá com gosto de chocolate, né? Mas aí, no desenrolar da situação, né? Foi muito interessante isso, que é uma bebida curiadora também, como a gente fala, né? O Maurício foi diagnosticado que não tem mesmo dor no estômago, problema no estômago, né, Maurício? E exatamente. É só um exemplo que acontece, né? Mas assim, claro, igual eu tô falando, as entidades nunca vão tirar a autoridade do médico, né? Do médico, né? Mas eles vão instruir, Mas assim, ele falou que eu podia tomar café. E eu lá, obedecendo o médico. 1 ano sem tomar café, né? Aí, depois de 1 ano, a médica chegou para mim e falou, e aí, não melhorou? Não melhorou nada. Falou, seu problema não é estômago. Então, você vai fazer, como é que ela falou? A tomografia. Não, seu problema é nas costas, na coluna. Né? Interessante, né, gente? É só mais um teste. Obrigado, Maurício, por compartilhar, meu cara. Vamos continuar a aula, pessoal? Cada folha, cada galinho, cada raiz tem um segredo. Um axé que Olorum deixou guardado para curar corpo e alma na Umbanda. As ervas servem para limpar, descarregar, firmar e fortalecer. Um banho de erva abre caminho, uma defumação tira peso, uma reza passada na folha leva embora o mal. Mas lembre, fio, erva não é só planta, é mistério. Não se usa só porque ouviu dizer. Tem que pedir licença, tem que respeitar, tem que saber para que ela serve. Assim como tem erva que acalma, tem erva que desperta, tem erva que limpa, tem erva que firma. É como um remédio. Dado certo, cura. Usado errado, atrapalha. Por isso, fio, quando você for mexer com erva, reze primeiro. Peça ao Sóci e a Mãe Natureza para lhe ensinar. Corte com respeito, use com fé e nunca se esqueça que cada folha carrega um pedacinho da luz de Deus. Na Umbanda, a força das ervas é a força da própria vida. É o sopro da mata chegando no terreiro para saravar vocês. Assim. Então, pessoal, erva, a gente vai ter uma aula específica para erva, que é linda, né? Levantei a mãozinha aí, só para questão de quiz. Todo mundo conheceu, né, o pai Adriano Camargo? Aí, né? Muito bom. Pai Adriano foi muito especial para mim, né? Eu aprendi muito com ele, né? E é o que a gente segue no terreiro, são os ensinamentos dele, tá bom? Então, o pai Adriano, ele classificou, ele fez uma pesquisa com muitas pessoas, né? Foi um estudo bem criterioso, né? Com mais de 100 pessoas, né? Como deve ser feita uma pesquisa, e começou a fazer ervas por ervas, classificar essas ervas que nós utilizamos na Umbanda,
banho no coronário, né? Banho do pescoço para baixo, para sentir os efeitos que esses banhos, né, traziam para a gente. Então ele classificou as ervas em 3 escalas, né? Ervas quentes, mornas e frias, né? E aí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente o que é cada classificação, falar um pouquinho sobre isso. Mas eu falo para vocês, né? Na nossa tradição, eu posso, como eu falo que nós somos filhos de todos os orixás, eu posso pôr qualquer banho de erva no meu ori, na minha cabeça, tá certo? E como eu não sou do candomblé, eu não sigo a tradição do candomblé, que apenas as folhas do seu orixá devem vir da sua cabeça, né? Aqui não. Aqui no meu terreiro, todo mundo faz os banhos da cabeça para baixo, né? Claro, ressaltando só o de sal grosso, né? Quando há pedido de banho de sal grosso, aí sempre do pescoço para baixo. E eu tenho até uma experiência legal depois para contar para vocês sobre sal grosso, né? Que foi numa virada de ano. Eu falei assim, antes de comer, eu já estava na Umbanda ali começando, né? E eu falei assim, eu vou fazer um banho de sal grosso, mas vou fazer da cabeça para baixo, né? Para tirar toda a uruca que foi aquele ano, que foi um ano pesado. Eu falei assim, vou fazer isso. Aí, me arrumando para a festa de final de ano, né? Fiz esse banho da cabeça para baixo. Gente, mas assim, na hora que eu saí do banheiro, eu já comecei a desmoronar. Me deu sono, fiquei o Réveillon todo dormindo no sofá, tá? Para vocês terem uma noção de como me descarregou, né? Claro, a gente sempre fala, toda vez que a gente for fazer um banho de sal grosso, faz um banho de sal grosso do pescoço para baixo, e depois um de ervas doces, né, ervas puras, assim, para reenergizar do coronário para baixo. Então, é um risco, né, um perigo também fazer isso, né? Foi um exemplo que eu tive, por isso que eu falo, ser magista, né, oraculista, bruxo, gente, a gente precisa ter exemplos de causa, mesmo positivo como negativo. E no meu caso, o banho de sal grosso na cabeça, acabou comigo, tá bom? Era o exemplo que eu tinha. Então, mas as ervas são nosso mistério, são nossa cura, nossa reza, tá? Muita gente já viu as benzedeiras utilizando ervas aí para curar. Alguém já passou em benzedeira? Levanta a mão. Eu passei, hein? Muito bom, gente, né? Hoje está mais difícil, né? Hoje, infelizmente, é difícil encontrar, né? E os terreiros estão substituindo, né? Essas práticas antigas, né? Pelos pretos velhos, né? Que também sabem benzer, sabem curar, né? Virar, como fala, o bucho virado, né? Essas coisas. Bacana, né, pessoal? Como as ervas é o sangue verde da terra, os mineral são os ossos dela, a firmeza que sustenta tudo. Cada pedra, cada cristal, cada pedacinho de rocha guarda a memória dos tempos e a energia dos orixá na Umbanda. Os mineral são usados para firmar ponto, para dar sustentação de axé e para guardar energia. Um quartzo pode limpar, uma ametista pode acalmar, uma pedra preta pode segurar o mal e proteger o fio. Cada uma tem sua qualidade, sua vibração. Mas a pedra não é só enfeite bonito, é mistério vivo. Quando você coloca um mineral no congá ou firma ele na tronqueira, está chamando a força da terra para trabalhar junto. É como se a rocha fosse guardiã da energia que se põe ali, do mesmo jeito que uma erva precisa ser rezada antes de cortar. O mineral precisa ser respeitado antes de usar. Tem que pedir licença, tem que lavar, tem que consagrar. Lembre-se, fio, os mineral é como sentinela, eles não falam, não se mexem, mas sustentam, guardam e irradiam a força que Deus colocou neles. São o silêncio da terra que firma a Umbanda e firma o caminho dos filhos. Agora, vou contar. Então, pessoal, pedras, né?
também são elementos que a gente utiliza muito na nossa Umbanda, né? E cada pedra tem uma função, como uma erva também, né? A gente tem uma erva que é importante para o descarrego, a gente tem uma pedra que também é importante para descarrego. A gente tem uma erva que é boa para trazer energias positivas, nós temos uma pedra também que é boa para trazer energias positivas, né? A diferença da pedra e da erva, né, energeticamente falando, é que a gente tem mais funções para fazer com ervas, né, do que com pedras, né? Porém, é importante a gente citar que a pedra, apesar dela ser colhida, né, arrancada mesmo das pedreiras, né, e ser trabalhada internamente, né, ser polida e tudo mais, ela continua viva, né? Se houver só uma poeirinha dela, a vida dela ali ainda, tá? Ela é diferente da erva, né? Que às vezes a erva, no momento que a gente precisa macerar ela, passar esse extrato dela para o nosso banho, ali acabou a vidinha dela, né? E a gente devolve essa erva para o seu processo de evolução natural, né? Então, após os nossos banhos, né, de ervas, eu recomendo que todos vão lá e no momento de descartar a erva, coloque elas de volta à terra, né, para que faça um processo de novo e agradecendo essa vibração, tá? Então, no caso das pedras em específicos, é muito importante a gente conversar com elas, falar com elas, intencionar elas para a função que elas devem, né? Fê, pode falar, por favor. Gente, e do mesmo jeito que a gente tem uma quantidade exorbitante de água no nosso corpo, a nossa glândula pineal, que é uma glândula extremamente importante para a fisiologia do nosso organismo, ela se encontra no cérebro, chamado também de terceiro olho, ela tem microcristais. Foi identificado, então, literalmente, a gente tem uma antena, né, a partir dessa glândula nos conectando. E para as mulheres consagrarem ainda mais o sagrado feminino, tem as Ioni Eggs. E são pedras, né, que as mulheres podem usar para diversas funções, inclusive equilibrar os chakras. Nossa, que legal, Fê, não conhecia. Obrigado por compartilhar. Depois, se a mulherada quiser me chamar, eu explico com mais detalhes, que não cabe aqui. Show! Obrigado por compartilhar, né? E assim, é muito interessante também a gente citar, né? Às vezes eu vou lá no lugar onde vende ervinhas ali, né? Naquele shopping garden, compro lá o vasinho com as 7 ervas de proteção, né? Só que se você comprar só aquele potinho lá e pôr na casa, na porta de entrada, você vai cuidar como uma plantinha normal, né? Sem uma função mesmo de proteção, né? A mesma coisa com a pedra. Se você compra uma pulseirinha de proteção, falando assim, essa é uma pulseirinha de proteção que eu vou utilizar, porque eu sei que a pedra ônix, né, preta, ela vai transmutar as energias que vão me atingir. Se você só colocar lá no braço, também vai ser só um adorno, né? Por quê? Porque a gente precisa intencionar e ativar. Literalmente, eu estou falando para vocês vão pegar o vasinho das 7 ervas para proteção e vão falar assim, minhas queridas florzinhas, eu quero que vocês protejam aqui a entrada da minha casa, que nenhuma energia passe, né? Parece muito louco, né? Mas é assim que funciona. O efeito que você dá em direcionar a ação que ela precisa é o que ela vai realmente fazer, né? E o pai Adriano Camargo, nesse caso, testou diversas vezes. E nas diversas testes que ele fez, no estudo dele, se comprovou que o ambiente melhorava conforme ele dava a intenção, né? E a mesma coisa para a pedrinha. Sol, pode falar. Então, eu tive uma experiência com uma flor, né? Eu comprei uma rosa vermelha e eu falei, essa rosa vai ser para minha pombagira, né? Para Maria Mulambo. E eu coloquei na tronqueira, eu coloquei aqui na minha sala. Fiz uma intenção para ela, conversei com essa rosa, né? Pedi para ela trazer a energia que eu estava precisando, que eu sentia naquele momento, eu até fiquei emocionada quando eu vi a rosa. Eu falei assim, até falando me embarga a voz, e foi uma coisa tão forte, né? E essa rosa, sem mentira nenhuma, ela durou 20 dias. Linda e maravilhosa. A moça que limpava aqui em casa, ela falou assim para mim, Solange, essa rosa é artificial porque ela não morre. Ela ficou 20 dias, o tempo que eu precisava exatamente, eu diria.
me sustentando. Olha só. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. Axé, Então, né? foi Axé. muito axé, né? Depois uma firmezinha para ela, agradecendo, né? Porque era o momento que eu estava precisando. Então, eu acredito demais no potencial e na força de todas as ervas, de todas as flores. É só a nossa intenção mesmo. Ela, Exato, né, Sol? né? E aí, ó, a gente pode até pegar de exemplo, né? A Sol, ela é a nossa florista oficial lá do terreiro, né, gente? Ela que vai lá no CEAGESP, né, Sol, e traz pra gente tudo que pode, né? Eu gosto. E é muito interessante. Às vezes, tem plantinhas, né, dependendo da energia que né, de como foi nossa gira, elas duram por mais uma gira. E nossas giras são de 15 em 15 dias. Gente, é muito tempo uma plantinha para esses fins ficarem inteiras e vivas, né? E bonitas ainda, intactas. Num ambiente fechado ainda. Num ambiente fechado, né? É. E, assim, eu tenho até um exemplo de uma filha nossa, não sei se ela tá aqui, a Fran, né? Ela me mandou... Ela ganhou foi numa gira de esquerda, ela ganhou, acho que do Marabô, uma rosa para ela, e o Marabô falou assim, foi bem específico, quando ela secar, quando ela morresse, né, fazia um banho. E assim, essa rosinha, ela teve também quase 20 dias, se não me engano. Se a Fran estiver por aí, ela pode me corrigir. Por quase 20 dias. E ela até ficou preocupada. Pai, como que eu faço? Porque a planta não tá secando, tem que fazer o banho com ela. Falei, filha, é o axé. Vamos, aproveita esse momento, né? Obrigado por compartilhar, Sol. Assim. Raquel, pode falar, filha. Oi, boa noite. Boa noite. Só para compartilhar minha experiência, eu fiz aquele tapete de ervas, né, com o pai Adriano, e foi, não tem nem palavras, foi muito surreal, da calma, da proteção, da limpeza, foi muito especial. Show, filha. Muito legal. É um negócio muito gostoso mesmo, né? Eu tenho algo parecido, né? Que às vezes é o vô Pedro também que oferece, né? Aliás, ele tá me cobrando já e eu tô postergando porque não tenho tempo na agenda, gente, felizmente. Mas é um processo muito legal. Uma meditação guiada, deitada na esteira, né? Com um monte de ervas ali para conexão com o seu orixá, conexão com as suas entidades, né? Vou ver se até o final do curso a gente consegue fazer com todo mundo aqui, tá bom, filha? E até compartilha também. Mas assim, é muito bom essas esteiras de cura, né? Eu acho maravilhoso a gente deitar ali e tentar perceber que a gente faz parte desse universo tão grande, tão vasto, né? Gratidão por compartilhar, filha. Pessoal, vamos continuar? Olha, a Rosinha Branca viveu por 21 dias. Obrigado, Fran. Durou, né, filha? E você fez o banho, né? Perfeito. Axé. Para vocês sobre o fumo, que tanto se usa nos trabalhos da Umbanda. O fumo, fio, não é vício aqui dentro, não é passatempo, é fundamento. Quando um preto velho, um caboclo ou um Exu acende seu pito, seu charuto ou sua cigarrilha, ele não está ali para se alegrar. Com fumaça, não. Ele está movimentando energia. A fumaça do fumo sobe, se espalha, entra nos cantos, penetra no corpo astral do fio. Ela descarrega o que está pesado, abre caminho onde está fechado, firma proteção onde precisa. É como se cada sopro fosse uma reza invisível, limpando e curando. Antigamente, no tempo da escravidão, muitos preto velhos usavam o cachimbo como remédio e como alívio para as dores do corpo. Na Umbanda, isso virou instrumento sagrado que ajuda na manipulação da energia. Mas atenção, filho, não é qualquer um que deve usar. O fumo, ele só tem valor quando vem na boca do guia, com fundamento e propósito. Fora disso, é só fumaça que estraga a saúde. Então, quando você vê um guia tragando
e soprando a fumaça. Saiba que ali tem mistério. É sopro de força, é descarrego, é proteção. O fumo na Umbanda é ferramenta viva, é medicina do astral, é cura que vem disfarçada de fumaça. Muita gente de fora olha e pensa errado. Acha que é vício, que é bagunça, que guia bebe para se alegrar. Mas não é assim, não, fio. Aqui dentro, a bebida é fundamento, é ferramenta de trabalho espiritual. O marafo, a pinga, o vinho, até mesmo a cerveja em certos pontos, servem para purificar, descarregar e firmar energia. Quando um eixo ou uma pombogera pede um gole, não é por gosto humano, não. É porque aquele líquido tem força de quebrar a demanda, de limpar o campo, de firmar o trabalho. A bebida é elemento de terra e de fogo, junto queima por dentro, esquenta, movimenta, abre caminho. Por isso, em certas firmezas, se joga no chão, se sopra ou se deixa no ponto, chamando proteção e guardando a energia do lugar. Mas lembre-se bem, fio, bebida na Umbanda é do guia, não do médium. É sagrado no rito, não é festa de mesa. Se o médium usa para si, já não é fundamento, é fraqueza. Então, quando você vê o marafo na tronqueira ou o vinho no ponto, entenda, é oferenda, é remédio de força, é pacto de energia. A bebida alcoólica nas mãos do guia vira luz, vira limpeza e vira proteção. Escutem bem. Pessoal, cortando um pouquinho aqui o vídeo, né? Então, ele falou sobre o fumo, né? E sobre a bebida, né? É um ponto muito importante para a gente citar, porque muita gente de fora pensa que estamos suprindo as necessidades humanas que os guias tiveram. Eu já ouvi isso de muita gente, de gente famosa até da nossa Umbanda, falando sobre isso, e eu não acredito nessa afirmação, tá? Para mim, a fumaça, né, a defumação na pessoa, né, o uso do charuto, o uso do cigarro, enfim, do que o guia vai trabalhar, né, é para ajudar a outra pessoa. Eu tenho plena certeza de quando o vô Pedro, né, até no exemplo do Maurício, né, eu sou médium consciente, né, semiconsciente, tá, e a fumaça, no momento que o vô Pedro faz o sopro no Maurício, viu que o estômago do Maurício não tinha nada, né? Porém, em outras pessoas, né, quando foi se utilizado, eu consigo ver, através da fumaça, o problema daquela pessoa, né? Então, o problema físico que eu estou falando, tá, gente? Também, a bebida, nesse caso, né, além dela fazer toda essa limpeza, né, porque assim, às vezes o médium tem que entender, quando ele está incorporado ali, naquela função com o guia, ele está pegando energia, né, então vem o primeiro atendimento, vem o segundo atendimento, vai se tendo um desgaste energético. A bebida ajuda a equilibrar novamente, a fazer uma limpeza, uma purificação daquele processo. Além disso, quando o médium se vê, estou muito consciente, precisa tomar um pouco dessa bebida também, para fazer a corrente sanguínea circular em sua cabeça. Por quê? Porque todo o efeito vem daqui de dentro, gente. A maior parte das conexões são mentais, né? Então, não sei se vocês já perceberam, a maioria dos meus guias utilizam de chapéus, né? Trabalham com muito chapéu. Por quê? Porque aquece a cabeça e ajuda na circulação sanguínea. E isso me ajuda a entender melhor as mensagens que vão chegando, né? A minha conexão com os guias. É com todo mundo assim? Não.
Cada um vai ter que descobrindo o seu modo operandi de ser, né? Eu vou citar aqui a filha de santo, né? A Raquel. Eu não vejo, acho que só um guia dela trabalha com chapéu. 2 guias, perdão, trabalham com chapéu, né? Além do chapéu ser uma ferramenta de trabalho, né? Para o guia, né? Mas cada guia em específico tem a sua necessidade de utilizar aquele chapéu, né? O Marabô mesmo utiliza muito o chapéu para ocultar situações, né? Raquel, pode falar, filha. Oi, pai. Oi. Ele não me pediu mesmo chapéu porque ele trabalha com a energia nas mãos. Qual guia, perdão, filha, que você está falando? O seu Marabô. Ah, sim, não, eu estava citando o meu Marabô agora, né? Mas acho que o seu é a navalha, que é complicado, né, gente? Tem muitos Marabôs aí. Mas a sua navalha trabalha com o chapéu e o vozinho, não é? O vô e o boiadeiro. O boiadeiro também, né? O cigano trabalha com um lenço. E cada um tem um mistériozinho, né, para lidar, né? E é interessante isso. Eu gosto bastante dessa situação. Pode falar lá. Você estava falando sobre a bebida. Eu já tive a experiência, um trabalho que a gente estava fazendo. Eu precisei fazer uma puxada, né? E depois eu fiquei com o corpo meio zoado, sentindo o estômago. E aí o Caveira falou para eu beber a pinga. Aí eu lembro que na hora eu ainda falei assim, aí vai ferrar de vez, né? E eu bebi e passou. Fiquei boa de novo. Ele usou a pinga para equilibrar a energia do corpo e, tipo assim, terminar de me limpar. Muito bom, hein? É isso mesmo, né? E assim, é muito doido, né? Eu não consigo pegar um... Eu não gosto de uísque, eu não gosto de bebida alcoólica, né? Eu tomo uma cervejinha, olha lá, mas assim, pegar um copo de cachaça e tomar, não dá, gente, né? Eu tenho muito problema respiratório, então, rinite, né? O cheiro do cigarro me incomoda, né? Mas os meus guias trabalham e eu consigo lidar com isso super bem lá na gira, né? Fora dela, nossa senhora, é um ó. Então, é específico dos guias essa situação, né? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza, bora lá. Eu ia citar o outro filho de santo também, o Alexandre, né? Os guias dele não aceitam cigarro, charuto, não trabalham com essa energia. Eles trabalham muito com incensos, né? Então, ele faz a mesma função, só que com incenso, tá? Então, eles respeitam também a posição do médium, tá bom? O plano espiritual sempre se adapta à nossa necessidade aqui, tá certo? Bem, meus filhos, a Umbanda se firma nos elementos da natureza, porque é dela que vem a vida e é nela que se manifesta o poder dos orixás. Assim, fio, cada elemento é um pedaço de Deus colocado na terra para servir de ponte entre o humano e o divino. Umbanda não precisa inventar nada, só respeitar, rezar e saber usar o que a natureza já nos deu. Lembre, fogo, água, terra, ar, erva, mineral, fumo, bebida, pemba, tudo é linguagem do sagrado. E a Umbanda é a religião que sabe ouvir o que cada um deles fala. Que a energia poderosa da natureza, representada pelos 4 elementos, tome conta de minha casa, do meu trabalho, do meu corpo, da minha mente, emoções e anseios. Cubram-nos com grande proteção e nos abençoe. Que o fogo seja a demonstração viva do amor, da união, do calor humano e da harmonia que deve nos ligar por toda a nossa existência. Que a água, fonte cristalina de bênçãos, lave e limpe minha vida e livre-me de toda carga negativa que possa interferir em meu comportamento e atitudes. Que o ar nos traga o sopro mágico da vida e renove a cada dia as minhas energias físicas e a nossa saúde. Que a terra seja o nosso símbolo de prosperidade, renovando-se sempre para que possamos semear e colher
todos os seus frutos benditos para nossa tranquila sobrevivência. É isso, pessoal. Agora vem a parte legal, né? Vamos lá, vamos tirar dúvidas? Perguntas, respostas? Compartilhar momentos, aproveitem. Alguém quer falar alguma coisa? Já que todo mundo tá quietinho, né? Vou falar. Aproveita. Compartilhar com vocês que eu aprendi no ocultismo. Toda vez que eu vou firmar uma vela, né? Isso também entra física. Eu esfrego, lembra? A intenção primeiro, eu esfrego as minhas mãos na vela, porque sou eu, a vela, né? Somos uma. E eu sempre passo no meu ori também. E aí a gente vai se conectando de uma forma muito mais intensa e trabalhando visualmente também. É incrível que a gente consegue ver quando a gente tem essa conexão numa chama de vela, né? A gente vai trabalhando o nosso desenvolvimento também. Muito bom. Filha, você guardou aquela queima de vela sua? Ah, sim, claro. Meu capa preta. Muito legal, né? Você quer compartilhar? Não sei se pode, não? Claro, não tem problema. Quando nós fizemos a gira de cemitério, eu comentei com o pai, tá lá na tronqueira na varanda. E daí eu falei, né, que quando eu fui lá na parte dos Exus, fiquei conversando com eles, e eu tava de olhos fechados, mas eu tava fora também, né, e me vendo de cima. E aí eu vi, assim, um ser muito, muito, muito grande, com uma capa preta enorme. Eu senti o impacto daquela energia, daquela capa, né? E eu perguntei, então, você é o meu Exu, né? Você é o capa preta? E eu firmei na segunda-feira, né, as velas para os meus Exus. E aí, quando eu fui ver, a borra da vela estava literalmente, eu mostrei, até mandei foto pro pai, eu vou mostrar aqui para vocês, uma montanha e uma capa preta em formato, assim, inclusive da touca. E eu falei assim, a confirmação que meu Exu é o capa preta. E eu fiquei extasiada, eu falei, pai, eu preciso compartilhar. Muito bom, Ai, que filha, né? legal. É porque, assim, muitas das vezes, né, a gente também fala assim, a vela tá chorando, né, não sei, né, então a gente tem que ter muita noção de que, assim, você tem que conhecer de onde você está comprando sua vela. Olha que bonitinho ali, ó. Parece literalmente, né, o Exu de costas aqui, né, pra gente, ó. Ó, que legal. Legal, né, filha? Parabéns. E eu uso ele para os meus trabalhos, quando eu vou abrir minha mesa de tarô, quando eu faço um atendimento, coloco na minha tronqueira, ele me acompanha. Uma Só tem que ferramenta tomar de cuidado, trabalho, né, né? por ser vela, mas ele me acompanha. Né? Então, é muito legal essa experiência, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento, né? Para não também acreditar que tudo que está acontecendo ali, né? É realmente do astral. E não um problema de fabricação da vela, né? Então, assim, se você faz um pedido, se você aceita, né? Com aquela intenção, e aquela especificamente deu aquele efeito, gente, para mim, tá mais que falado que assim, ó, é a minha confirmação, é o meu pedido, né? Ou então, quando você tá muito triste, vai fazer acender uma velinha para melhorar a sua vibração, e aquela vela derrete daquela forma muito estranha, né? Que a gente fala que tá chorando muito, né? O que ela tá fazendo? Tá te limpando, né? Então, são elementos visuais que também vão nos despertando, né? Mas, claro, fiquem sempre atentos, né? Na possibilidade também de ser um erro da vela. No caso da Fernanda não foi, e outros casos também que já me apresentaram não foi. Então, é a interpretação da leitura, né? Tem que ser importante para vocês, né? Dri, pode falar. Oi, deixa eu explicar. Como ela estava falando ontem eu fui intencionar a minha vela para saber quem é a minha moça, porque o meu Exu eu conheci aqui. Até conversei com você, né? Aí eu fui acender a vela. Um fósforo, a vela não acendia. 2 fósforos, a vela não acendia. Fui no fogão, a vela não acendia. Meu Deus. Isqueira, a vela não acendia. Peguei o chamado, não acendia. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não,
É para mim saber quem é a minha moça. Moça, me protege, acendi na primeira. É. Você viu que legal? É, porque eu queria saber por quê, É. né? Ela não quer se identificar ainda. Não, é um processo, né? Às vezes é mais seu, filha, né? Do que dela. Né? Um momento ela vai aparecer para você, tenho certeza disso. Mas tem que respeitar os processos, né? Sim. Qual que são esses processos? Às vezes tem algo que ela quer te mostrar primeiro, antes de você entender, né? Então, por isso que eu falo, a gente é muito legal de saber o nome dos guias e entender. Mas é uma sabedoria que o vô Pedro me passou. Qual a diferença? Nenhuma. Né? O meu amigo baiano, que eu chamo assim, que ele não se identifica. Ele é uma entidade de uma pessoa que eu gosto muito. Ele fala que ele não precisa de nome. É? Né? É E verdade. você sente a energia dele, né? Sim. E já a minha amiga Maria da Bahia, ela me chamou, nós estávamos nas matas, que ela fez questão de se identificar para mim poder contar para a médium dela quem ela era e como ela conseguiu chegar ali. A saia dela estava amarrada, eu vi aquele nó na saia da médium, eu fui lá e desamarrei. Aí a Maria pôde vir. Olha Porque só. alguém tinha amarrado. Né? Interessante, né? Eles se comunicam com a gente, né? É muito legal também entender que o Cambona, às vezes, já sabe o que tem que fazer sem ter uma instrução, sem receber uma orientação. Eu só sei da assistência ainda, guia... Leandro. Não, então, mas eu estou explicando como o Cambona também age, porque também acontece isso com a assistência. Principalmente você que foi uma assistência que você foi e fez um papel de um Cambone, né? Eles se conectam com a gente mentalmente. Né? Então, muitas das vezes, eu estou pensando em pegar um cigarro, né, com o meu guia, o cigarro já está vindo na mão. E assim, uma orientação, foi algo que eles controlam isso, eles sabem da melhor É muito necessário. Exatamente. Eu vejo pelo rapazinho lá, ele é muito necessário, ele é muito rápido, ele age muito rápido, ele está de olho em tudo. Muito bom. E quando ele não vai, tem que ser todo mundo ser o que ele faz sozinho. Axé, Dri. Pode falar lá. Eu tinha esquecido. Então tá, então pode ir, Lu. Ai, geralmente, eu não vou no cemitério. Eu vou no cemitério, assim, quando tem que enterrar a pessoa, depois eu não volto mais. Certo. E aí as flores para os meus pais, para o meu tio, para minha sogra de aniversário, eu coloco na minha sala. Porque eu falo que se eles forem vir receber, então que eles venham aqui, que eu não quero que eles fiquem indo no cemitério buscar nada, né? E é assim aqui também, assim. Então, é aniversário, que nem é Dia dos Pais agora. Dia dos Pais, eu compro as flores dele e falo, pai, esse daqui é sua, que você esteja recebendo aí em cima, e coloco na sala. E a flor fica quase um mês também aqui. Tanto que meu pai fez aniversário ontem, eu nem comprei a flor dele ainda, porque a do Dia dos Pais está aqui ainda. Olha só! Então, caramba, mais de 20 dias. Mais de um mês, né? Um mês. Porque foi em agosto. Foi segundo domingo, né? Então, eu faço isso também. Quando eu coloco as flores aqui, eu falo para que é. Aniversário da minha mãe, ou é Dia das Mães. Então, e elas ficam também. Ficam lindas, porque todo mundo que vem fala assim, nossa, que flor linda! É o seu amor, né? Isso que é legal, né? Gratidão por compartilhar, filha. Fê, pode falar. Não, que eu lembrei que na bruxaria, né, as bruxas mais antigas têm um jogo de runas, que são umas pedras. E elas faziam as runas delas através de magia com as velas. Então, do mesmo jeito que a vela desenhou, por exemplo, o meu Exu, as velas desenham as runas de cada bruxa. Hoje as bruxas modernas compram runas. Né, mas é bem interessante fazer uma magia através, a gente deve falar de magia, né, de fogo, o que sai através de uma cera de uma vela queimada. Show, hein? Show. Gratidão, Fê. Filho, pode falar, Fabrício. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, filho, tudo jóia, e você? Beleza. Então, esse negócio da vela aí que o senhor comentou, eu tenho o Herê que trabalha comigo, o Zequinha,
Certo. Logo que ele se apresentou para mim, ele escolheu um elefante azul desse tamanho, assim, ó, 40 centímetros de elefante. Aí, beleza. Ainda não sabia que ele não falou o nome dele e tal. Aí eu tava fazendo uma firmeza que eu sempre faço aos domingos para ele. Aí eu sentei na rede, fiquei olhando para a rede, fiquei olhando para a firmeza, fiquei olhando pro elefantinho e tal. Será que seu nome é Zequinha mesmo? Aí minha rede caiu do nada. Do nada minha rede caiu. Eu falei, ó, beleza, já entendi o recado. E nessa vela que queimou, quando ele terminou de queimar, o que aconteceu? Apareceu o desenho exatamente de duas orelhas de elefante e o rabinho do elefante, assim, um solzinho. Olha que bonitinho. Confirmou 110%, assim, sabe? Com certeza. E você sentiu isso, né? Sim, É esse negócio que eu falo, né? Às vezes quando a gente fala assim, putz, queimou desse jeito, será que é isso? Não. Se não é um negócio que você está planejando, que não é, você fala assim, porque às vezes a gente está sendo induzido pelo nosso mental, né? Então, às vezes a gente assistiu alguma coisa, viu alguma coisa, vai acender a vela sem pedir também o que eu quero, só por acender, né? E aí acaba caindo na própria consciência. Mas quando a gente faz consciente, pedindo, né? Ou pedindo esse esclarecimento, é isso que acontece. Vem essas respostas, né? E é na queima da vela, no choro da vela, tá? Obrigado por compartilhar, filho. Pessoal, mais alguma dúvida? Perguntas? Vamos encerrar por aqui, então? Então, Má, você levantou a mão, Má? Você quer falar alguma coisa? Acho que é só um tchauzinho. Acho que é só um tchauzinho, né, Má? Então tá certo. Então, gente, boa noite para todos. Obrigado pela aula de hoje. E qualquer dúvida, perguntem lá no chat também, na plataforma, tá bom? A gente está sempre à disposição, tá bem? Então, boa noite, bom descanso a todos. Muito bom obrigada. final de semana que você está chegando aí. Boa semana. Boa Fiquem noite, com Deus. pessoal. Obrigada. Axé, Tchau. até mais.